Olá, acadêmicos! Sejam muito bem-vindos à quarta videoaula da disciplina Economia Brasileira do curso de graduação em Administração Pública. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Na aula de hoje, vamos discutir sobre as perspectivas da economia brasileira no período contemporâneo em relação à globalização, o endividamento e as relações internacionais com vistas ao fortalecimento do comércio exterior. É importante estar atento às discussões apresentadas para se ter senso crítico em relação a essas questões. O Brasil se transformou rapidamente nas últimas décadas e continuará buscando a se transformar ainda mais, muito embora tudo aconteça no seu devido tempo e dentro de um processo próprio às suas especificidades econômicas e culturais. Peço que você leia o texto com atenção. Faça as atividades de aprendizagem e participe da construção do conhecimento dessa nova fase. Vamos começar? O Brasil, desde o final da Segunda Guerra Mundial, vem fazendo um esforço enorme no sentido de transformar quantitativa e qualitativamente a sua forma de inserção no mercado mundial. Inicialmente, na década de 1940, contamos com um modelo de substituição de importações, que acabou entrando em esgotamento na década de 1960. Com o ressurgimento na década de 1970, novas ações se tornaram necessárias ao país e a opção pelo endividamento externo trouxe consequências ainda sentidas nos dias de hoje. De 1968 a 1973, tivemos a fase do milagre econômico, que também se agravou. Com os dois choques do petróleo, ocorridos na década de 1970, verificou-se a necessidade de trazer de volta o processo de substituição por importações, à pauta da política econômica da época como uma das alternativas ideais para superar as dificuldades. A década de 1980, devido às dificuldades herdadas do período autoritário, ficou caracterizado como a década perdida. E logo em seguida, na década de 1990, a economia brasileira resolveu se abrir definitivamente ao comércio exterior e reduzir as barreiras à participação do capital estrangeiro em grande parte dos setores de sua economia. Na década de 2000, prosseguiu o modelo de ajustamento da década de 1990, mas com reformulações, principalmente no que diz respeito ao retorno de uma maior participação do Estado na economia no desenvolvimento. Foi a partir do primeiro choque do petróleo, ocorrido em 1973, que o Brasil procedeu ao aumento do endividamento externo. Na realidade, essa opção foi tomada tendo por objetivo a manutenção do crescimento econômico, que foi em parte atingido com a promulgação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, o segundo PND, sob a coordenação do ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso. No segundo PND, a proposta centrou-se na busca da transformação da estrutura econômica brasileira, destinando os maiores cuidados para os setores energético, nuclear, petroquímico e de bens de capital. Nessa etapa da economia brasileira, as organizações multinacionais reduziram os interesses e participaram do processo apenas como auxiliares, uma forma encontrada de não incorrerem em riscos maiores. Vamos agora a alguns questionamentos que estão presentes em nosso cotidiano que dizem respeito ao problema da inserção externa da economia brasileira. Quando efetivamente começou o endividamento externo brasileiro? Por que o Brasil resolveu buscar o endividamento externo? Porque o choque do petróleo afetou a economia brasileira. Qual o papel do Fundo Monetário Internacional? Quantas vezes o Brasil recorreu ao FMI? O receituário do FMI era de cunho monetarista? Qual a importância da Conferência de Bretton Woods para o mundo? Qual o significado da palavra vulnerabilidade? Em qual globalização nos encontramos inseridos? O Brasil tem jeito? Quais as perspectivas para a economia brasileira? O que significa desindustrialização? Qual a situação dos investimentos diretos estrangeiros no Brasil? O endividamento externo data da nossa independência de Portugal e, em muitos momentos, foi um recurso que se dispôs com a finalidade de superar as dificuldades enfrentadas pelo Brasil ao longo de sua trajetória econômica. A dívida externa não é um fenômeno novo. O nosso país convive com ela há mais de 150 anos. Aliás, logo após 7 de setembro de 1822, emitimos títulos da dívida externa em quase 4 milhões de libras para cobrir déficits internos e para o pagamento de obrigações a Portugal.
O importante é que, embora com grandes oscilações, a dívida externa sempre representou um considerável ônus para o país em termos de pagamento de juros e amortização do principal. Cabe destacarmos ainda que na década de 1970, quando se dá a opção pelo financiamento externo do novo plano de desenvolvimento, as vantagens oferecidas eram tentadoras. O sistema financeiro internacional gozava de excesso de liquidez e os bancos se mostraram interessados em emprestar, oferecendo inúmeras vantagens que se tornaram irrecusáveis. A realidade é que o excesso de liquidez internacional acabou levando o Brasil a se endividar. E, além disso, o Acordo de Bretton Woods, realizado após o final da Segunda Guerra Mundial, deu a força que faltava para o fortalecimento das economias de mercado. O aumento da dívida externa brasileira na década de 1970 deveu-se a um conteúdo eminentemente financeiro, mas o que está determinado pela dinâmica da internacionalização produtiva da economia brasileira e a ocorrência que essa gerou entre as distintas facções do capital. Inicialmente, tudo pareceu muito atraente, mas com o passar do tempo, essa situação foi se modificando, a tal ponto que, em 1982, o serviço da dívida chegou a 83,3% do valor das exportações. Com o segundo choque do petróleo, ocorrido em 1979, a taxa de juros internacional aumentou consideravelmente. Como os nossos empréstimos haviam sido contraídos com taxas de juros flexíveis, os custos dos empréstimos, acompanhados dos serviços da dívida, foram também elevados. A preocupação com a sobrevivência da política desenvolvimentista era tão visível que, com a saída do ministro Mário Henrique Simonsen, em 1979, foi convidado para assumir a pasta Antônio Delfim Neto, que havia conduzido a economia brasileira no período do milagre. Em um primeiro momento, em 1980, ainda como resultado dos investimentos realizados no âmbito do segundo PND, o PIB cresceu 7,2%. Entretanto, por conta do crescimento da instabilidade no setor externo da economia brasileira, decretou-se um pacote contendo medidas arrojadas, entre as quais podemos destacar a maxi-desvalorização do cruzeiro, o fim dos subsídios para as exportações, a retirada de diversos outros incentivos fiscais, a elevação das taxas dos serviços públicos, a remoção das exigências de depósitos para os capitais que tivessem interesse em investir no país e a retirada do controle rígido sobre as importações. Nesse período, há que se lembrar da forte presença do FMI, solicitando medidas de austeridade. A cada vistoria da equipe do fundo, um enorme pesadelo tomava conta da população, preocupada com o que poderia vir a ser recomendado. Realmente não foi fácil o percurso da economia nacional em busca de alternativas que lhe trouxessem estabilidade. Assim, as metas traçadas pelo FMI deviam ser seguidas, pois eram frequente e rigorosamente supervisionadas, já que este é o órgão responsável por regular o funcionamento do mercado financeiro e, desde 1967, conta com um instrumento de política denominado Direito Especial de Saque, espécie de reserva, de acordo com as cotas pagas que o país adquire para solicitar como restituição em caso de alguma desestabilização. Caso o país necessite de um volume maior de recursos, pede-se uma exposição de motivos a ser avaliada pela diretoria e que, ao ser aprovada, traz junto um receituário de cunho monetarista com as seguintes medidas: rígido, controle sobre os gastos públicos, políticas de créditos, subsídios e salários, com políticas de desvalorização cambial quase que frequente. Fazem parte do FMI 188 países. Embora todos votem, apenas 5 detêm o maior poder de decisão sobre as alterações às regras. Para fazer parte do fundo, os países precisam contribuir com uma cota, indicar um delegado e um suplente. O Brasil integra a instituição com um poder de voto pouco significativo. Em 2005, o nosso país quitou uma dívida que venceria com o FMI em 2007, ação que propiciou certo fôlego à economia nacional. Na década de 1980, por recomendação do fundo, os gastos no setor público foram enxugados, acarretando em uma considerável redução nos investimentos e na demanda agregada.
E aqui chamamos a atenção para a reorientação teórica do papel desempenhado pelos economistas do governo naquele tempo. Quando o Brasil assinou o Programa de Ajustamento Econômico com o Fundo Monetário Internacional, em janeiro de 83, uma das preocupações do fundo se dirigia aos elevados níveis da inflação brasileira, da ordem de 100% ao ano, já por 3 anos, e a relação entre crescimento dos preços e os déficits do setor público. O tema déficit público não era novo nos debates então presentes, voltados para a realidade econômica do país. Pois praticamente desde 1981, quando o Brasil passou a adotar uma política econômica, segundo o modelo recessivo do FMI, embora ainda sem submeter-se formalmente ao receituário da instituição, já aflorava internamente a questão dos déficits. E nessa etapa surgiram, desde logo no seio do governo, os diagnósticos clássicos sobre as causas da instabilidade dos preços, conforme atestam documentos e declarações oficiais. Ao longo dos anos de 1970, a dívida externa brasileira sofreu uma importante mudança qualitativa. Na sua composição, passam a predominar os empréstimos tomados pelo Estado, superando o endividamento do setor privado. Nos primeiros anos da década de 1970, os empréstimos se dirigiam, na sua maior parte, aos setores de transporte e telecomunicações. No final dessa década, a situação modificou para os setores elétrico e siderúrgico. Foi sempre mais tranquila a obtenção dos empréstimos de bancos privados, mesmo sabendo das desvantagens. Taxas de juros maiores, prazos de término bem mais rápidos e vulnerabilidade do credor maior, dado que as taxas de juros eram flutuantes, oscilando em função da conjuntura. Em janeiro de 1983, o governo brasileiro submeteu a primeira carta de intenções ao FMI. Nos 24 meses subsequentes, 7 cartas de intenções foram examinadas pela direção do fundo. Essa troca constante de metas e normas entre os funcionários do governo brasileiro e o FMI ilustra as dificuldades envolvidas em adaptar o receituário da instituição a uma economia em desenvolvimento, altamente indexada, no qual o setor público não somente era responsável por algo entre 30% e 50% do investimento global, como também intermediava grande parte do investimento privado através da administração de importantes fundos compulsórios de poupança. Assim, precisamos atentar para não confundir dívida com o FMI com a dívida externa que continua em aberto com o setor internacional. O sistema monetário internacional, que vigorou após a Segunda Guerra Mundial, foi aprovado na Conferência de Bretton Woods e teve vigência de 1946 a 1971. O ouro foi tido como ativo de reserva internacional. A taxa de câmbio, que deveria ser estipulada nas relações de trocas, foi a de tipo fixa e o padrão estipulado como paridade ficou sendo o dólar-ouro, porque os Estados Unidos detêm a maior quantidade da espécie em nível mundial. Em 2009, o presidente do Banco da China propôs a criação de uma outra moeda de reserva internacional e causou furor ao publicar um ensaio sobre a criação de uma nova moeda de reserva internacional. O presidente não está sozinho. Temos visto, sem números dessas distorções, a mudança desde que a crise começou. Embora os substitutos do dólar variem, o euro é frequentemente endossado, assim como a composição de moedas. Quando os revolucionários americanos declararam sua independência da Inglaterra, em 1776, também se desvencilharam da libra esterlina, criando o dólar para substituí-la. O dólar que adotaram era o dólar espanhol. Muito mais comum do que a libra esterlina, o dólar espanhol era a moeda global da época, onipresente no comércio e utilizada pelos americanos para manter suas contas. O século XX é considerado o século americano e o crescimento do poder dos Estados Unidos coincidiu com a ascensão do dólar como principal moeda mundial. Em julho de 1944, representantes da Aliança das Nações Unidas, que reuniu os países em guerra contra o eixo fascista, inclusive o Brasil, reuniram-se na pequena localidade de Bretton Woods, no nordeste dos Estados Unidos, para empreender uma das mais audaciosas iniciativas em engenharia social tentadas desde então. Tratava-se de criar regras e instituições formais de ordenação de um sistema monetário internacional
capaz de superar as enormes limitações que os sistemas então conhecidos, o padrão ouro, o sistema de desvalorizações cambiais competitivas, haviam impostos não apenas ao comércio internacional, mas também à própria operação das economias domésticas. Buscava-se, assim, definir regras comuns de comportamento para que os países participantes, que poderiam, por um lado, contribuir para que eles atingissem níveis sustentados de prosperidade econômica, como nunca haviam sido possível antes, exigiriam, por outro lado, que abrissem mão de pelo menos parte de sua soberania na tomada de decisões sobre políticas domésticas, subordinando-as ao objetivo comum de conquista da estabilidade macroeconômica. O economista britânico John Maynard Keynes tentou persuadir os americanos a criar uma nova moeda comum, chamada Bancor. Os americanos não aceitaram. Queriam que o dólar se tornasse a moeda de reserva mundial e conseguiram. As moedas raramente morrem da noite para o dia. Vale olhar o declínio vagaroso do dólar espanhol e da libra esterlina. No entanto, elas sobem e descem dependendo da sorte dos países e dos impérios que as emitem. De 1971 até os dias atuais, predomina nas relações comerciais a taxa de câmbio flutuante. Os ativos de reserva são em moedas fortes, dólar, euro, e o sistema de ajuste se processa de forma automática, com desvalorização cambial alternada, seguindo as instruções do FMI, que não deixou de exercer o atendimento aos membros participantes. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional é uma agência especializada das Nações Unidas que foi concebida na Conferência de Bretton Woods em julho de 1944. O FMI trabalha para promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, promover o alto nível de emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo. A missão da FMI é realizada de 3 maneiras: monitoramento do sistema monetário internacional, o FMI monitora o sistema monetário internacional e as políticas econômicas e financeiras dos seus 189 países membros. Nesse processo, que ocorre tanto em nível global quanto em nível individual de cada país, o FMI destaca os possíveis riscos para a estabilidade e aconselha sobre políticas econômicas. Empréstimos aos países membros. Uma responsabilidade central da FMI é dar empréstimos aos países membros que enfrentam problemas atuais ou potenciais de balanço de pagamentos. Essa assistência financeira permite aos países reconstruir suas reservas internacionais, estabilizar suas moedas, continuar pagando as importações e restaurar as condições para um forte crescimento econômico, ao mesmo tempo que implementam políticas para corrigir problemas subjacentes. Ao contrário dos bancos de desenvolvimento, o FMI não empresta para projetos específicos. E capacitação. O programa de capacitação do FMI, Assistência Técnica e Treinamento, auxilia os países membros a desenhar e implementar políticas econômicas que promovam a estabilidade e o crescimento, fortalecendo suas capacidades e habilidades institucionais. O FMI busca desenvolver sinergias entre assistência técnica e treinamento para maximizar sua eficácia. O FMI foi muito criticado nas décadas de 1970 e 1980 por ativistas políticos e pela sociedade. Contrários ao estilo da política instituída, mas depois, com o estabelecimento do processo democrático, acabou quase sendo esquecido, embora sua forte atuação não tivesse sido desmontada. No final da primeira década do século XXI, Cardoso teceu o seguinte comentário: sempre que há uma crise profunda, a questão sobre o futuro do capitalismo ressurge. Mas isso vem ocorrendo há séculos, o que mostra a resistência do sistema. O fato é que ele sempre está se transformando. Nossa ordem global foi pensada após a Segunda Guerra Mundial, cujo fim permitiu retomar o impulso do crescimento. Os ingleses defendiam a criação de uma moeda global e que o Fundo Monetário Internacional fosse uma espécie de banco central dos bancos centrais. Mas a posição inglesa foi vencida pelos norte-americanos, que forçaram o dólar como moeda global. Agora, os mesmos temas voltam à mesa. Qual será o novo papel do FMI?
Seu orçamento foi reforçado no encontro G20 em Londres, o que sugere que o fundo terá um peso maior. Mas em meio à crise, o Federal Reserve americano, o Banco Central americano, vem agindo como o Banco Central mundial. Enquanto isso, a China também começa a fazer sua política. Emprestou dinheiro à Argentina, à Petrobras, à Ásia, comprou minas na Austrália, mas contribuiu com pouco dinheiro extra para o FMI, dando mostra de que não vê com bons olhos um poder renovado da instituição. Os chineses também questionam o poder do dólar como papel mundial. Os chineses também questionam o papel do dólar como moeda global, outro tema em debate. Vamos manter o dólar ou migrar para outro sistema? As respostas já ajudarão a moldar o novo capitalismo. A dívida brasileira se concentrou no setor público e a forma de o governo conseguir divisas ocorreu com endividamento interno ou, em outras palavras, por meio da transformação da dívida externa em interna, da colocação de títulos de longo prazo no mercado. Além disso, como dificilmente obtinham-se superávites comerciais no balanço de pagamentos, a cobertura dos déficits acabou sobrando para a sociedade brasileira e redundou em um arroxo dos salários com características recessivas para todos. A vulnerabilidade da economia brasileira aos choques externos foi um problema dos mais temidos, chegando ao ponto de colocar dificuldades ao processo de estabilização e ao processo de estabilização dos preços internos, a inflação. Foi a partir dessa situação que surgiu a crise fiscal no Estado brasileiro e também a especulação financeira desenfreada, inclusive do próprio setor estatal, demonstrada no balanço de pagamentos. O notável aumento das despesas financeiras, acima de 1000%, estava ligado à larga expansão da dívida das empresas estatais. Como durante a década a capacidade de autofinanciamento dessas empresas caiu, uma crescente parcela dos investimentos era custeada por empréstimos estrangeiros. Além disso, próximo ao final da década de 1970, à medida em que as taxas de juros aumentavam e com a maxi desvalorização de 1979, a carga financeira das empresas estatais cresceu expressivamente. Para piorar os fatos, à medida que a inflação aumentava, o governo reteve os preços de muitas empresas públicas como um instrumento anti-inflacionário, o que ocasionou uma queda regular dos preços e tarifas reais cobradas por elas. Os desequilíbrios internos e externos que ocorreram na Alemanha na década de 1920 levaram ao surgimento do balanço de pagamentos. Aliás, essa foi uma forma encontrada de como fornecer a radiografia de um país diante de diferentes situações de gerenciamento. Os economistas keynesianos tenderam a concordar com a teoria do balanço de pagamentos, seguindo a própria posição de Keynes. A figura 1 apresenta a balança comercial da economia brasileira do quarto trimestre de 1968 ao segundo trimestre de 2012. Podemos perceber pela figura que a balança comercial ficou superavitária, ou seja, as exportações foram maiores que as importações, no governo Lula, atingindo seu maior resultado no segundo trimestre de 2006. Em 2012, verifica-se o período mais crítico para a balança de pagamentos, no período em análise com a balança comercial deficitária, ou seja, as exportações foram menores que as importações. É possível perceber que a balança de pagamentos começa a oscilar muito a partir do primeiro trimestre de 2008. Isso pode ser justificado pela crise de 2008, que afetou a economia significativamente. Assim, vivemos desde 2008 uma crise que se arrasta aos poucos, que parece não ter fim. Por enquanto, algo que continua a desafiar a todos. A desaceleração que está nos levando à beira de uma depressão tem nítidas feições keynesianas. A redução da renda de um grupo de pessoas ocasionou a redução de suas compras, causando, por sua vez, nova redução na renda de outras. Entretanto, Keynes só pode ser o nosso salvador numa escala muito parcial, e é preciso olhar para além dele para compreender essa crise atual. Um economista cuja relevância atual foi bem menos reconhecido é o rival de Keynes, Arthur Cecil Pigou. O contraste entre Pigou e Keynes é relevante.
Embora Keynes estivesse muito envolvido na questão de como aumentar a renda agregada, ele estava menos engajado em analisar problemas de distribuição desigual da riqueza e do bem-estar social. Piaget não só escreveu um estudo clássico de economia do bem-estar, mas também foi pioneiro na medição da desigualdade. Como o sofrimento das pessoas mais carentes pede uma atenção mais urgente agora, o papel da cooperação mútua entre empresas e governo não pode parar apenas na expansão econômica. Existe a necessidade de dar atenção às vítimas da injustiça social. O balanço de pagamentos apresentado resume de forma contábil as transações econômicas realizadas pelo Brasil com o resto do mundo e fornece uma radiografia geral da situação da economia nacional. Pela ilustração, poderemos ter uma noção do cenário das oscilações da balança comercial brasileira. No balanço de pagamentos, temos a balança de transações correntes, onde se encontra a balança comercial, os serviços e renda, as rendas e transações unilaterais correntes, assim discriminadas. A balança comercial é formada pelas exportações e pelas importações. Em caso de as exportações superarem as importações, tem-se uma situação de superávit. E quando as importações superam as exportações, tem-se um déficit. A balança de serviços e rendas é desenvolvida com os resultados dos investimentos e trabalhos realizados. Os serviços podem ser especificados em viagens, transportes, fretes, seguros, royalties e licenças, e aluguel de equipamentos, serviços do governo, computação e informação, dentre outros. Cabe destacar que royalties se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra para permitir seu uso ou comercialização. Por exemplo, no caso do petróleo, os royalties são cobrados pelas concessionárias que exploram a matéria-prima de acordo com a sua quantidade. Já a parte de rendas pode ser especificado em remunerações de fatores de produção remetidos ao exterior ou recebidos do exterior, juros, lucros, dividendos, salários e ordenados. As transações unilaterais correntes são formadas pelos pagamentos realizados entre países, destacando-se as remessas feitas por migrantes e as doações recebidas ou realizadas. Temos também a conta de capital e financeira, na qual encontra-se alocada a conta capital, a conta financeira, o investimento direto, o investimento em carteira, os derivativos e os demais investimentos. Os erros e emissões, que registra a variação das reservas que não foi explicada por nenhuma outra conta, finaliza o balanço de pagamentos. E por falar em investimentos estrangeiros diretos, vamos observar a figura 2, que traz as oscilações vivenciadas nos últimos anos e o retorno de um cenário ascendente. A figura 2 apresenta os investimentos diretos do Brasil no período de 1968 a 2012. A partir de 2012, percebe-se uma redução no potencial de atração de investimentos de empresas estrangeiras no país. Dentre os possíveis motivos para essa reversão, podem ser elencados deficiências na infraestrutura, entraves na legislação brasileira, atuação de agentes estrangeiros no país, sistema jurídico ineficiente e excessivamente custoso, carga tributária excessiva e institucionalmente complexa, e recorrentes crises macroeconômicas e políticas que deprimem as expectativas futuras sobre a economia. A participação de investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira vem desde o início da nossa colonização, tendo surgido nos ciclos do pau-brasil e da cana-de-açúcar, recrudescendo no ciclo do ouro, devido à política mercantilista e somente retornando com a vinda da família real para o nosso país em 1808. No entanto, nas 4 primeiras décadas do século XX, houve uma certa retração dos investimentos estrangeiros diretos no nosso país, devido às instabilidades trazidas pelas 2 grandes guerras e pela crise de 1930. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que os investimentos estrangeiros diretos retornaram com intensidade, destacando-se na década de 1950 os seguintes países investidores: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Holanda,
Bélgica, França e Japão. Na década de 1970, os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira continuaram crescendo. Contudo, na década de 1980, devido ao elevado processo inflacionário, às duas crises do petróleo e ao aumento da dívida externa, os investimentos diretos estrangeiros saíram de cena. Já na década de 1990, com o sucesso do Plano Real e as políticas de privatizações, os investimentos estrangeiros diretos na economia retornaram maciçamente e na primeira década desse novo milênio, os investimentos diretos estrangeiros do Brasil, que eram cerca de 32 bilhões de dólares em 2000, atingiram em 2010 o patamar por volta de 50 bilhões de dólares, além de a economia nacional ter despertado para a possibilidade de também começar a fazer investimentos diretos em outros países. É importante observar que a indústria nacional, que sofreu alguns baques no final do século passado, recrudesceu além de completar a maioridade, tendo vivenciado de forma antecipada a desindustrialização, ainda que de forma relativa. Cabe ressaltar que a literatura recente tem sido pouco conclusiva sobre uma desindustrialização no caso brasileiro, bem como acerca das suas principais causas. Entretanto, foi possível verificar que não há uma desindustrialização absoluta no Brasil. Ambos os níveis de produto e emprego têm aumentado. Há uma perda relativa no produto e emprego, no entanto, mas essa não tem sido contínua. Um outro debate que está inserido nessa discussão sobre desindustrialização são os indícios de uma situação de doença holandesa no caso brasileiro. Os autores defendem que o país vem sofrendo desse problema e apontam não somente para uma desindustrialização gerada pela perda relativa do emprego e da participação no PIB, mas em função de um conjunto de políticas econômicas e mudanças estruturais que o país vem adotando desde a década de 90, tais como a abertura comercial e a política de câmbio apreciado. Os riscos da doença holandesa indicam uma tendência à especialização de exportação em produtos primários ou manufaturados intensivos em recursos naturais e mão de obra, favorecidos pela política cambial. No entanto, o que parece precoce é o diagnóstico de doença holandesa para o caso brasileiro. Uma questão importante que não se pode negar e que deve ser enfatizada são os efeitos adversos do câmbio para o crescimento sustentado de longo prazo. A entrada de investimentos estrangeiros diretos na nossa economia tem acenado com perspectivas positivas, mas o setor da indústria nacional carece de atenção especial pelos formuladores de políticas públicas, os governos, as empresas e sociedade. O agronegócio, por sua vez, que tem conseguido equilibrar as contas correntes do nosso balanço de pagamentos, vem sendo objeto de preocupação. Isso pelo fato de ser a indústria base do desenvolvimento, uma vez que os componentes de maior conteúdo tecnológico não são produzidos no país e as etapas de produção mais sofisticadas permanecem localizadas nos países desenvolvidos. Deste modo, a dinâmica da economia ficou refém de um reduzido número de setores que agregam pouco valor. Embora a desindustrialização seja uma questão que preocupa, vale ressaltar que a economia tem buscado o fortalecimento de políticas de incentivo ao setor industrial. É importante, portanto, que vocês se dediquem com afinco à realização de pesquisas sobre esse assunto e utilizem da criatividade econômica para auxiliar o nosso país no enfrentamento desses desafios. Diante de tudo que foi tratado até aqui, podemos afirmar que a trajetória brasileira de inserção externa foi marcada por uma série de pontos e contrapontos. Dos pontos, destacamos a estabilização econômica, que se conseguiu depois de uma série de tentativas que se frustraram, e dos contrapontos, a excessiva concentração de renda e aos baixos índices de desenvolvimento humano alcançado. Na realidade, tudo acabou se transformando em um longo amanhecer, como denominou Celso Furtado, ao observar que a entrada do Brasil no processo de globalização teve um preço alto e ao deduzir que a luta contra o subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas, que, portanto, implica na existência de uma vontade política orientada por um projeto. Se o Estado Nacional é o instrumento privilegiado para enfrentar problemas estruturais, cabe indagar como compatibilizá-lo com o processo de globalização. A absorção de recursos externos deve ser disciplinada por uma política que
tem em conta seus efeitos positivos e negativos. Não se pode perder de vista que o comércio exterior é o pulmão pelo qual respira o avanço tecnológico. Se mal administrado, esse comércio pode levar a economia a uma paralisia progressiva. O formidável sobreendividamento que sofremos entre 1995 e 98, o déficit em conta corrente, que somou algo em torno de 100 bilhões de dólares, ocorreu em um período em que o crescimento econômico foi praticamente zero. Ora, se esses anos em que dobrou o grau de controle, esses anos foram em que se dobrou o grau de controle por grupos estrangeiros do capital fixo, reprodutivo do país. Ao continuar a argumentação, Celso Furtado recomendou ao Brasil priorizar as questões da fome, segurança pública e combate a doenças infectocontagiosas, devendo os investimentos concentrar-se na capacitação com vista à ampliação do quadro da população com formação técnica especializada. Além desse aspecto, enfatizou a necessidade da conciliação do processo de globalização com a possibilidade da geração de novos empregos, tendo por finalidade o fortalecimento do mercado interno, porque depois de termos as décadas perdidas de 1980 e 1990, valeria a pena verificar em que os governos falharam, uma vez que imputar toda a responsabilidade ao setor externo seria temeroso. Com relação à importância do fortalecimento de um mercado sul-americano, a ideia de solidariedade entre as regiões, que começou com os europeus, acabou gerando a União Europeia. Acreditava-se também que com a ampliação dos interesses regionais, outros mercados e forças acabavam sendo estimulados. Com isso, chegou inclusive a levantar a indagação se seria possível criar uma nova moeda que fosse aceita em toda a região, ao lembrar-nos também que para o estabelecimento do euro na Europa foram anos de aprendizagem. Considerando essa discussão, podemos destacar ainda que mesmo diante das inúmeras crises pelas quais a economia brasileira passou, ainda há tempo para se fazer algo criativo com a finalidade de reverter os problemas existentes. A dificuldade está em que os cientistas de países subdesenvolvidos são treinados para aplicar e não para criar a ciência. Nesse sentido, vale o lembrete. É importante estar consciente e disposto a criar e a construir uma sociedade mais justa. Nas relações econômicas com o resto do mundo, o Brasil tem feito um enorme esforço no sentido de integrar-se com outros países. E na América do Sul, o país tem se colocado disposto a dialogar e a participar das iniciativas que busquem a ampliação da integração necessária. Nesse contexto, novas formas de abordagem sobre as nossas potencialidades devem ser contempladas no processo de criação, sem deixar de ter presente o significado do desenvolvimento, que na atualidade foi denominado de novo desenvolvimentismo. De acordo com Polanyi, desenvolvimento também significa movimento, uma vez que o termo dá conta de qualquer tipo de deslocamento, de andamento ou de mudança em qualquer que seja a direção. Nesse sentido, é importante apresentar também o desenvolvimento em termos de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. O termo desenvolvimento sustentável surgiu a partir de estudos das Organizações das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, como uma resposta para a humanidade perante a crise social e ambiental pela qual o mundo passava a partir da segunda metade do século XX. Desenvolvimento sustentável significa obter o crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras. Portanto, para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é necessário que haja uma harmonização entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente e a justiça social, acesso a serviços públicos de qualidade, o desenvolvimento social com a melhoria na qualidade de vida e a preservação e conservação ambiental com o uso racional dos recursos da natureza, principalmente a água. No Brasil, assim como nos outros países emergentes, a questão do desenvolvimento sustentável tem caminhado de forma lenta. Embora haja um despertar da consciência ambiental no país, muitas empresas ainda buscam somente o lucro, deixando de lado as questões ambientais e sociais. Ainda é grande no Brasil o desmatamento de florestas e o uso de combustíveis fósseis. Embora a reciclagem do lixo tenha aumentado nos últimos anos, ainda é muito comum a existência de lixões ao ar livre.
a poluição do ar, de rios e solo ainda são problemas ambientais comuns em nosso país. A recomendação de Vinod Thomas, importante consultor do Grupo do Banco Mundial, em relação ao potencial do Brasil em termos de desenvolvimento sustentável, aponta que o Brasil tem a razão mais favorável de terra, água e floresta per capita do que qualquer outro país. Então deveria ser uma área na qual o país estivesse investindo, não destruindo. O que temos a ganhar com o cuidado ambiental no Brasil é muito mais do que na China ou na Índia. O planejamento ambiental faz mais diferença para o Brasil do que para esses países. É importante registrar que as parcerias público-privadas utilizadas na segunda metade do século XIX e nas duas últimas primeiras décadas do século XX foram retomadas no começo do século XXI, com a finalidade de enfrentar os desafios. Juntos, o setor público e o setor privado passaram a fazer contratos de parcerias, tendo na mira a conquista do desenvolvimento. Trata-se, portanto, de uma tentativa que merece reflexões e avaliações. Chegamos ao final da nossa última videoaula. Nessa aula, discutimos a forma como veio se dando a inserção da economia brasileira no capitalismo mundial. Fizemos uma passagem pelas crises enfrentadas a partir da segunda metade do século XX e sugerimos situações para enfrentar a segunda década desse novo milênio. As propostas sugeridas para enfrentar as dificuldades encontram-se amparadas nos temas do passado e do presente, tendo como pano de fundo a situação do capitalismo mundial, que desde 2008 vem enfrentando uma das maiores crises e parece clamar por um novo tipo de capitalismo. No bojo da discussão, retomamos outras discussões interessantes, entre elas a questão do dólar como moeda de reserva internacional. E com isso encerramos os assuntos da nossa quarta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos!